E se eu lhe dissesse que neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, você está viajando pelo espaço a 67 mil milhas por hora? Nosso planeta, nosso sistema solar, nossa galáxia inteira, girando em um oceano infinito de escuridão tão vasto que a própria luz leva bilhões de anos para atravessá-lo. E nessa dança cósmica de estrelas e galáxias, onde tudo parece ter um começo e um fim, uma pergunta emerge das profundezas da alma humana. Uma pergunta que as crianças sussurram na hora de dormir. Uma pergunta com a qual os cientistas se debatem em seus laboratórios. Uma pergunta que tira o sono dos filósofos. Uma pergunta que talvez já tenha passado pela sua cabeça quando você olhou para as estrelas e se sentiu incrivelmente pequeno. De onde veio Deus não é apenas uma pergunta. É a pergunta que se encontra na fronteira de tudo o que sabemos e de tudo o que jamais compreenderemos. Esta noite, embarcaremos juntos numa jornada. Uma jornada rumo a um dos maiores mistérios que a humanidade já enfrentou. Vamos explorar o que a Bíblia realmente diz sobre a existência de Deus. Vamos descobrir verdades ancestrais que mudarão completamente a sua visão da realidade. E ao longo do caminho, encontraremos algo inesperado: paz no mistério. Então, acomode-se, sinta-se à vontade, esvazie sua mente, porque o que você está prestes a descobrir desafiará tudo o que você pensava saber sobre a existência, o tempo e a própria eternidade. A jornada começa agora. Capítulo 1. A pergunta que ecoa pela eternidade. Há algo de especial nas perguntas. Elas abrem portas em nossas mentes. Elas nos tornam curiosos. Elas nos impulsionam a explorar e descobrir. E algumas perguntas são maiores do que outras. A pergunta, de onde veio Deus, é talvez a maior pergunta que um ser humano pode fazer. Pense nisso. Tudo o que você já viu teve um começo. Você teve um começo. Seus pais tiveram um começo. A casa onde você mora foi construída em um momento específico. O carro lá fora foi fabricado em uma fábrica. A árvore no seu quintal cresceu a partir de uma pequena semente. Até mesmo as montanhas, por mais antigas e permanentes que pareçam, foram formadas milhões de anos atrás pela atividade vulcânica e pelo movimento das placas tectônicas. Tudo tem um ponto de partida. Tudo vem de alguma coisa. Então, quando pensamos em Deus, nossa mente automaticamente faz a mesma pergunta. Se Deus criou tudo, quem criou Deus? De onde ele veio? O que existia antes de Deus? Essas perguntas parecem naturais porque vivemos em um mundo de causa e efeito. Estamos cercados por coisas que começam e terminam. Nascimento e morte. Nascer e pôr do sol. O primeiro dia de aula e a formatura. O começo e o fim estão entrelaçados no tecido da nossa experiência diária. Mas é aqui que algo incrível acontece. É aqui que nossa jornada realmente começa. A Bíblia não responde a essa pergunta da maneira que poderíamos esperar. Na verdade, a Bíblia nos apresenta algo tão desconcertante, tão diferente de tudo o que conhecemos, que a princípio é difícil de compreender. Deus não tem um começo. Reflita sobre isso por um instante. Deus não começou. Ele não foi criado. Ele não veio de outro lugar. Ele simplesmente é. Ele sempre foi. E ele sempre será. No livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Deus declara: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega são a primeira e a última letras do alfabeto grego. É como dizer, eu sou A e Zé. Deus está dizendo que Ele abrange tudo. Ele está no início de tudo e está no fim de tudo. Mas além disso, Ele existia antes do início
e existirá depois do fim. É difícil para nós imaginarmos isso, porque nunca vivenciamos nada parecido. Nunca conhecemos uma pessoa que sempre existiu. Nunca tocamos em um objeto que não teve começo. Toda a nossa realidade é construída sobre o conceito de que as coisas começam e param. Mas Deus é diferente. Completamente, totalmente, maravilhosamente diferente. Antes de nos aprofundarmos mais, deixe-me perguntar algo. Você já olhou para o céu noturno e se sentiu pequeno? Já esteve à beira do oceano e sentiu a imensidão da água se estendendo além do horizonte? Já segurou um bebê recém-nascido e se maravilhou com o mistério da vida? Esses momentos nos dão um vislumbre do infinito. Eles nos lembram que existem coisas maiores do que nós mesmos, coisas que não podemos compreender completamente, coisas que nos enchem de admiração. A existência eterna de Deus é assim, mas infinitamente mais. É um mistério que nos convida não à frustração, mas à adoração, não à confusão, mas à confiança. E ao prosseguirmos nesta jornada, descobriremos que esse mistério é, na verdade, o alicerce de tudo de bom em nossas vidas. O fato de Deus não ter um começo significa que Ele não tem um fim. O fato de Ele não ter sido criado significa que Ele não pode ser destruído. O fato de Ele sempre ter existido significa que Ele sempre existirá. E isso, meu amigo, muda tudo. Mas antes de explorarmos o significado disso, deixe-me contar uma história. Uma história verídica sobre um menino que fez exatamente essa pergunta e a resposta que mudou toda a sua vida. Capítulo 2. O menino que fez a pergunta impossível. Seu nome era Thomas. Ele tinha 7 anos e estava sentado na escola dominical numa manhã ensolarada de verão. A professora, Sra. Patterson, contava a história da criação. Como Deus fez os céus e a terra. Como Ele criou a luz com a sua palavra. Como Ele formou o primeiro homem do pó e lhe deu vida. Thomas escutou atentamente. Era um menino curioso, sempre fazendo perguntas. Seus pais diziam que ele tinha uma mente investigativa. Sua irmã mais velha dizia que ele era apenas irritante. Quando a Sra. Patterson terminou a história, perguntou se alguém tinha alguma pergunta. Várias mãos se levantaram, mas a mão de Thomas foi a que se ergueu mais alto. Sim, Thomas. A Sra. Patterson sorriu afetuosamente. Você disse que Deus criou tudo, começou Thomas, com voz séria. Mas quem criou Deus? A sala de aula ficou em silêncio. As outras crianças se viraram para olhar para Thomas. Algumas riram nervosamente. Outras esperaram para ouvir o que a professora diria. O sorriso da Sra. Patterson não se desfez. Ela já havia ouvido essa pergunta antes. Muitas vezes, na verdade. Era a pergunta que toda criança pensante acaba fazendo. Essa é uma pergunta maravilhosa, Thomas, disse ela, sentando-se na beirada da mesa. E vou lhe dizer algo que pode parecer estranho a princípio, mas quero que você reflita bastante sobre isso. Ela fez uma pausa, certificando-se de que tinha a atenção de todos. Ninguém criou Deus. Deus sempre existiu. Ele nunca teve um começo. Thomas franziu a testa. Seu cérebro de 7 anos estava tentando processar essa informação, e ela não se encaixava com nada que ele conhecesse. Mas tudo tem um começo, protestou Thomas. Eu tive um começo. Você teve um começo. Meu cachorro teve um começo. Tudo começa em algum lugar. É verdade, assentiu a Sra. Patterson. Tudo na criação teve um começo. Seu cachorro começou como um filhote. Você começou como um bebê. Eu comecei como uma menininha, assim como as que estão sentadas nesta sala. Até o sol e as estrelas tiveram um começo, bilhões de anos atrás. Ela se levantou
e caminhou até a janela, olhando para o céu. Mas Deus não faz parte da criação, Thomas. Deus é o Criador. Ele não é como as coisas que criou. Ele não segue as mesmas regras. Ele existe fora do tempo, fora do espaço, fora de tudo o que podemos ver, tocar e medir. Mas como? Perguntou Thomas, genuinamente perplexo. Como é que algo pode simplesmente estar sempre ali? A Sra. Patterson voltou-se para a turma. Sua expressão era gentil, mas séria. Imagine um círculo, disse ela, desenhando um no ar com o dedo. Um círculo perfeito não tem começo nem fim. Você pode começar em qualquer ponto do círculo e traçar a volta, e nunca encontrará onde começou. A existência de Deus é como esse círculo, sem começo, sem fim, simplesmente sempre presente. Thomas refletiu sobre isso. Imaginou um círculo em sua mente, traçando-o com o dedo repetidamente, procurando um ponto de partida que não existia. Mas isso me dá dor de cabeça, disse ele finalmente. A turma riu. Até a Sra. Patterson deu uma risadinha. Eu sei que sim, Thomas. Às vezes, isso também me dá dor de cabeça. E quer saber um segredo? Thomas assentiu com a cabeça. É para causar um pouco de dor de cabeça, porque Deus é muito maior do que nossos cérebros. Se pudéssemos entender tudo sobre Deus, se Ele fizesse perfeito sentido para nossas pequenas mentes humanas, então Ele não seria realmente Deus. Ele seria apenas como nós, só que um pouco maior. Ela voltou para sua escrivaninha e pegou sua Bíblia. A Bíblia nos diz, no Salmo 90, versículo 2: Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Vocês ouvem essas palavras? De eternidade a eternidade. Isso significa que Deus sempre existiu e sempre existirá. Thomas recostou-se na cadeira. Ele ainda não havia entendido completamente, mas algo nas palavras da Sra. Patterson fazia sentido para o seu coração, mesmo que sua mente ainda estivesse tentando processar a informação. Então Deus é o maior mistério de todos os tempos? Perguntou ele. Sim, sorriu a Sra. Patterson. O maior e mais belo mistério de todos os tempos. E o mais incrível é que mesmo que não possamos entender tudo sobre Deus, Ele quer que o conheçamos. Ele quer que o amemos. Ele quer estar perto de nós. Depois da aula, Thomas caminhou lentamente para casa, pensando no que havia aprendido. As árvores ao longo da calçada balançavam com a brisa. Pássaros cantavam nos galhos. Uma borboleta pousou em uma flor à sua frente, abrindo e fechando as asas lentamente. Tudo o que ele via tinha começado em algum lugar. A árvore cresceu a partir de uma semente. O pássaro nasceu de um ovo. A borboleta veio de uma lagarta. Mas Deus simplesmente era. Anos mais tarde, Thomas se tornaria um cientista. Ele estudaria as origens do universo, aprendendo sobre o Big Bang, a expansão cósmica e a formação de galáxias. Ele observaria estrelas a bilhões de anos-luz de distância, através de poderosos telescópios. Ele calcularia, mediria e analisaria. E quanto mais aprendia sobre o universo, mais se maravilhava com o Deus que criou tudo. O Deus que não teve começo. O Deus que existia antes do próprio tempo. Mas essa é uma história para mais tarde em nossa jornada. Por ora, vamos pensar na pergunta de Thomas, porque essa pergunta também é sua, não é? E é uma pergunta que merece uma resposta verdadeira. Não uma resposta simples, mas uma resposta genuína. O que significa, de fato, dizer que Deus não tem começo? Como podemos compreender algo tão distante da nossa experiência? A resposta nos leva a um lugar onde ciência e fé se encontram, onde as descobertas de telescópios e microscópios
apontam para verdades que a Bíblia declara há milhares de anos. Você está pronto para ir lá? Capítulo 3. Quando a ciência encontra o eterno. Em 1927, um padre belga chamado Georges Lemaitre propôs algo radical. Ele sugeriu que o universo teve um começo, que todo o espaço e o tempo explodiram para fora a partir de um único ponto em um evento que agora chamamos de Big Bang. Inicialmente, muitos cientistas rejeitaram essa ideia. Por quê? Porque os deixava desconfortáveis. Se o universo teve um começo, então algo ou alguém deve ter causado esse começo. E isso apontava, de forma incômoda, para Deus. Um astrônomo famoso, Sir Arthur Eddington, disse que achava a ideia de um começo repugnante. Ele queria acreditar que o universo era eterno, sempre existindo, sem precisar de um criador. Mas as evidências continuavam se acumulando. Edwin Hubble descobriu que as galáxias estavam se afastando umas das outras, o que significava que o universo estava se expandindo. Se você reproduzisse essa expansão ao contrário, como um filme em ordem inversa, tudo convergiria para um único ponto, um ponto de partida. Os cientistas tiveram que aceitar a verdade. O universo não é eterno. Ele teve um início. Antes desse momento, não havia espaço, nem tempo, nem matéria, nem energia. Nada que reconhecêssemos como realidade física. Mas eis a parte fascinante. A pergunta que a ciência não conseguiu responder é a mesma que o pequeno Thomas fez na escola dominical. Se o universo teve um começo, o que o fez começar? O que existia antes do começo? Alguns cientistas propuseram a teoria do multiverso. Talvez o nosso universo seja apenas um entre incontáveis universos, surgindo de uma espuma cósmica eterna. Mas isso não responde à pergunta. Apenas a adia. De onde veio o multiverso? O que causou a espuma cósmica? No fim, você não consegue escapar da pergunta fundamental. Você precisa de algo que não precise de uma causa. Algo que exista por si só. Algo que sempre existiu. Você precisa de Deus. A Bíblia declarou essa verdade milhares de anos antes da existência da ciência moderna. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Observe o que este versículo diz. No princípio, Deus. Não. No princípio, Deus começou a existir. Não. No princípio de tudo, Deus já existia. Deus precedeu o princípio. Quando o tempo começou a correr, Deus já existia. Quando o espaço começou a se expandir, Deus já estava presente. Quando a matéria e a energia surgiram, Deus já estava lá desde a eternidade passada. É o que os teólogos chamam de causa incausada ou motor imóvel. Tudo que tem um começo precisa de uma causa. O universo teve um começo, então precisa de uma causa. Mas Deus não teve um começo, então Deus não precisa de uma causa. Deus é autoexistente. Agora, eu sei que alguns de vocês podem estar pensando: espere, isso soa como uma argumentação tendenciosa. Por que Deus pode ser a exceção? Por que o universo não pode simplesmente existir sem uma causa? Ótima pergunta. E aqui está a resposta. O universo claramente teve um começo. A ciência comprova isso. As evidências são esmagadoras. A radiação cósmica de fundo, a expansão do espaço, a abundância de elementos leves, tudo aponta para um ponto de partida há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Mas Deus, por definição, existe fora do tempo. Ele não faz parte do universo. Ele não é feito de matéria ou energia. Ele não ocupa espaço. Ele criou o espaço. Ele criou o tempo. Ele criou a matéria e a energia. Imagine um pintor e uma pintura. A pintura existe na tela. É feita de tinta, que tem uma composição química, que existe no espaço e no tempo.
A pintura teve um começo, no momento em que a primeira pincelada tocou a tela. Mas o pintor existe fora da pintura. O pintor não é feito de tinta. O pintor não vive na tela. O pintor pode criar a pintura, afastar-se dela, observá-la de diferentes ângulos, modificá-la ou até mesmo destruí-la e começar de novo. Deus é como o pintor e o universo é como a pintura. Eles existem em categorias diferentes, dimensões diferentes da realidade. Quando Moisés encontrou Deus na sarça ardente, ele perguntou o nome de Deus. Você se lembra do que Deus disse? Eu sou quem eu sou. Isso está em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Uma afirmação tão simples, mas tão profunda. Deus não disse, eu era, ou eu serei. Ele disse, eu sou. Tempo presente, sempre presente, existência eterna. A expressão hebraica é ainda mais poderosa. Iawá, o nome sagrado de Deus, vem do verbo ser. Deus é o ser que simplesmente é. Não o ser que veio à existência ou que pode deixar de existir, mas o ser cuja própria natureza é a existência em si. Deixe-me compartilhar algo que pode te surpreender. Os cientistas nos dizem que a energia não pode ser criada nem destruída. Ela só pode se transformar. Isso é chamado de lei da conservação da energia e é uma das leis fundamentais da física. De onde veio essa lei? Por que ela existe? Porque reflete a natureza de Deus, o ser eterno que não pode ser criado nem destruído, que sempre existe em perfeita plenitude. As marcas da eternidade estão por toda a criação. O universo sussurra para nós sobre o seu Criador. As leis da física apontam para além de si mesmas, para o legislador. A beleza, a ordem e a precisão matemática da realidade clamam que alguém projetou tudo com propósito e intenção. Como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente desde a criação do mundo, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. A própria criação é a prova da existência do Criador, e não de qualquer Criador, mas de um Criador eterno, um Criador necessário, um Criador autoexistente. Thomas, aquele garotinho da escola dominical, descobriu essa verdade através de anos de estudo científico. Quanto mais aprendia sobre o intrincado design do DNA, a calibração precisa das constantes físicas, a complexidade impressionante até mesmo da célula viva mais simples, mais percebia a assinatura de uma inteligência eterna por trás de tudo. Ele me disse uma vez, quando eu tinha 7 anos, achava que a pergunta, quem criou Deus, era inteligente. Agora percebo que era a pergunta errada. A pergunta certa é, como podemos explicar a existência sem Deus? E a resposta é, não podemos. Ciência e fé não se contradizem. Elas se complementam. A ciência nos diz como o universo funciona. A fé nos diz por que ele existe e quem o fez funcionar dessa maneira. E no centro de tudo está o grande Eu Sou, o Deus que sempre foi, que sempre é e que sempre será. Mas entender que Deus existe desde a eternidade é apenas o começo. Precisamos ir mais fundo. Precisamos explorar o que aconteceu quando esse Deus eterno se revelou de uma forma que mudou tudo. Precisamos falar sobre o nome que abalou a história. Capítulo 4. O nome que abalou a história. Imagine a cena. O sol do deserto castiga impiedosamente a areia. O calor cintila no ar, fazendo o horizonte oscilar como água. Um homem de 80 e poucos anos, com o rosto marcado pelo tempo e escurecido por décadas sob esse mesmo sol,
caminha lentamente com seu rebanho de ovelhas. O nome dele é Moisés, e ele está fugindo do seu passado. 40 anos antes, Moisés era um príncipe no Egito. Ele vivia em um palácio, vestia linho fino e joias de ouro, comia em pratos de ouro e bebia em taças de prata. O futuro parecia promissor, mas então ele cometeu um erro terrível. Num momento de fúria, matou um senhor de escravos egípcio que estava espancando um escravo hebreu. Moisés teve que fugir. Correu para este deserto, longe dos palácios e pirâmides, longe de sua antiga vida. Durante 40 anos, ele foi pastor. Um simples pastor, levando as ovelhas para beber água, protegendo-as de animais selvagens, vivendo uma vida tranquila e anônima. Ele desistiu da grandeza. Ele aceitou que vai morrer aqui, esquecido. Mas Deus tem outros planos. Nesse dia em particular, Moisés percebe algo estranho. Uma sarça está em chamas, mas não se consome completamente. As chamas dançam e tremeluzem, mas os galhos não viram cinzas. As folhas não se enrolam nem escurecem. Curioso, Moisés se aproxima. E então ouve uma voz diferente de todas que já ouvira. Uma voz que parece vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Uma voz que faz o chão parecer sagrado. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, responde Moisés, com o coração acelerado. Não se aproximem mais, ordena a voz. Tirem as sandálias dos pés, pois o lugar em que vocês estão é terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés esconde o rosto. Ele está apavorado. Sabe que está na presença de algo muito além da compreensão humana. Deus diz a Moisés que viu o sofrimento do seu povo no Egito. Ele ouviu seus clamores, e ele vai resgatá-los. E Moisés, o príncipe fugitivo que se tornou pastor, vai guiá-los para a liberdade. Moisés está chocado, atordoado, duvidado. Começa a dar desculpas. Quem sou eu para fazer isso? Não sou ninguém. Sou um criminoso procurado. Nem consigo falar direito. Por que alguém me daria ouvidos? E então, Moisés faz a pergunta crucial. A pergunta que ecoa pela eternidade. Suponhamos que eu vá aos israelitas e lhes diga: o Deus de seus pais me enviou a vocês. E eles me perguntem: qual é o nome dele? O que devo lhes dizer? É uma pergunta pertinente. O Egito tem centenas de deuses. Ra, o deus do sol. Osíris, o deus dos mortos. Ísis, a deusa da magia. Cada deus tem um nome, uma história, um começo. Qual o nome desse deus? De onde ele veio? Qual a sua história? E a resposta de Deus é a declaração de identidade mais profunda já proferida. Eu sou o que sou. Diga aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Eu sou, não eu era, ou eu serei, ou eu me tornei. Eu sou, presente, eterno, imutável, autoexistente. Esse nome, YHWH em hebraico, tornou-se o nome mais sagrado de toda a tradição judaica. Tão sagrado que, ainda hoje, os judeus praticantes não o pronunciam em voz alta. Em vez disso, dizem Adonai, que significa Senhor. Por que esse nome é tão poderoso? Porque declara algo que nenhum outro ser no universo pode afirmar. Deus existe independentemente de qualquer outra coisa. Sua existência não deriva de uma fonte. Ele não depende de condições ou circunstâncias. Ele simplesmente é. Tudo o mais que existe pode ser descrito pelo que foi ou pelo que se tornará. Uma semente se torna uma árvore. Uma lagarta se torna uma borboleta. Uma criança se torna um adulto. Mas Deus nunca se torna. Ele sempre é. Quando Jesus caminhou sobre a terra, ele reivindicou esse mesmo nome para si mesmo. Em João capítulo 8, versículo 58, Jesus disse aos líderes religiosos: em verdade,
Em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Os líderes religiosos imediatamente pegaram em pedras para matá-lo. Por quê? Porque sabiam exatamente o que ele estava afirmando. Ele afirmava ser IHWH, o Deus eterno, o Eu Sou. Não se tratava apenas de afirmar existir antes de Abraão. Era uma afirmação de autoexistência eterna. Jesus não estava dizendo, eu existia antes de Abraão. Ele estava dizendo, eu sou o Deus eterno que sempre existiu. Essa verdade muda tudo. Quando você ora, não está falando com um ser que pode existir hoje e desaparecer amanhã. Você está falando com o Eu Sou, aquele que estava lá no princípio e estará lá no fim. Quando você enfrenta dificuldades, você não está confiando em um Deus que pode perder seu poder ou esquecer suas promessas. Você está confiando no Eu Sou, que nunca muda, nunca enfraquece, nunca falha. Quando você adora, você não está se curvando diante de uma coisa criada ou de uma ideia imaginária. Você está se curvando diante do Eu Sou, o único ser verdadeiramente autoexistente em toda a realidade. O nome Eu Sou é a resposta para a pergunta: de onde veio Deus? Ele não veio de lugar nenhum. Ele é. Ele sempre foi. Ele sempre será. Mas há mais para explorar. Porque se Deus é eterno, existindo fora do tempo, o que isso significa para o próprio tempo? Quando o tempo começou? Como a eternidade se relaciona com o passar dos segundos, minutos e horas? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar no tempo, antes do primeiro nascer do sol, antes do primeiro relógio começar a funcionar, antes mesmo de o tempo existir. Você está pronto? Capítulo 5. Antes que o tempo começasse a contar. Feche os olhos e tente imaginar algo. Tente imaginar um lugar sem tempo, sem ontem, sem amanhã, sem segundos passando, sem envelhecimento, sem espera. É quase impossível, não é? Toda a nossa existência é medida em tempo. Acordamos de manhã, almoçamos ao meio-dia, vamos dormir à noite. Comemoramos aniversários, marcando mais um ano que se passou. Programamos alarmes, consultamos calendários e fazemos planos para o futuro. O tempo é tão fundamental para a nossa experiência que imaginar a existência sem ele é como imaginar uma cor que nunca vimos ou um som que nunca ouvimos. Mas antes de Deus criar o universo, não havia tempo. O tempo é uma criação. Assim como o espaço, a matéria e a energia, o tempo teve um começo. Os cientistas chamam isso de continuum espaço-tempo. Espaço e tempo estão entrelaçados, são partes inseparáveis do universo físico. Quando Deus criou o universo com a sua palavra, ele criou o espaço e o tempo simultaneamente. Antes desse momento, não havia um antes. Existia apenas a eternidade. Isso é de deixar qualquer um perplexo. Como pode não haver um antes? Pensamos em termos de sequências. Primeiro isso acontece, depois aquilo acontece. A causa precede o efeito. Mas na eternidade não há sequência. Existe apenas o eterno agora. Deus existe neste eterno agora. Para ele, o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente. Ele não se lembra do passado, nem prevê o futuro. Ele vê tudo de uma vez, como alguém que contempla uma pintura finalizada, em vez de observar um artista pintá-la pincelada por pincelada. A Bíblia nos dá vislumbres dessa verdade. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, lemos: Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso não significa que Deus tenha um tempo ruim ou que ele seja lento. Significa que ele existe fora da nossa dimensão temporal. O que nos parece uma eternidade é apenas um instante para ele. E o que nos parece um instante pode conter uma eternidade de sua atividade. O Salmo 90, versículo 4, diz algo semelhante.
1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, ou como uma vigília da noite. Pense no que isso significa. Toda a história da civilização humana, desde os antigos egípcios até os tempos modernos, tem aproximadamente 6.000 anos. Para Deus, isso é como 6 dias, menos de uma semana. A idade do universo, 13,8 bilhões de anos, é como algumas semanas ou meses na perspectiva eterna de Deus. Ele não experimenta a lenta passagem do tempo como nós. Ele não se entedia esperando que as coisas aconteçam. Ele não se preocupa com o futuro. Ele simplesmente é, em um presente eterno. É por isso que Deus pode fazer promessas que duram séculos e cumpri-las perfeitamente. Quando Deus prometeu a Abraão que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas, Abraão tinha 75 anos e não tinha filhos. Levou 25 anos para que seu filho Isaque nascesse. Depois, foram necessárias várias outras gerações para que seus descendentes se multiplicassem e formassem uma grande nação. Do ponto de vista humano, é muito tempo de espera. Mas, da perspectiva eterna de Deus, não é nada. Ele viu a promessa e seu cumprimento no mesmo instante eterno. É por isso também que podemos confiar nas promessas de Deus para as nossas vidas. Quando Deus promete fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, Romanos 8:28, Ele não está fazendo uma suposição sobre o futuro. Ele está declarando o que já vê em sua perspectiva eterna. Quando Jesus prometeu: "Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos", Mateus 28:20. Ele não estava expressando uma esperança ou intenção. Ele estava declarando uma realidade eterna. Sua presença conosco não é limitada pelo tempo. É constante, ininterrupta, eterna. Deixe-me falar sobre Maria. Ela era uma jovem que perdeu o marido em um trágico acidente. Eles estavam casados havia apenas 2 anos. Em sua dor, ela lutava para entender por que Deus permitiria tamanha angústia. Certa noite, sem conseguir dormir, ela orou em meio às lágrimas: "Deus, onde estás? Será que vês a minha dor? Será que te importas?" No silêncio que se seguiu, um pensamento lhe veio à mente. Não uma voz audível, mas uma nítida impressão. Deus não estava vivenciando seu sofrimento como uma sequência de eventos, observando-o se desenrolar dia após dia. Em sua perspectiva eterna, Ele já a havia amparado em cada momento de dor. Ele já a havia conduzido ao lugar de cura e paz. Ele já a havia reunido com seu marido na eternidade. O que para ela parecia um sofrimento sem fim, era, aos olhos de Deus, um breve momento na vasta história de sua existência eterna. Ele não estava esperando para confortá-la. Ele já a estava confortando através de todo o tempo, simultaneamente. Isso trouxe a Maria uma paz profunda. Não porque sua dor tenha desaparecido, mas porque ela percebeu que estava amparada por um Deus que transcende o tempo. Um Deus que vê o fim desde o princípio. Um Deus que já venceu toda a tristeza e transformou cada lágrima em alegria. Entender a relação de Deus com o tempo também nos ajuda a entender a oração. Quando oramos, não estamos tentando mudar a mente de Deus ou informá-lo sobre coisas que Ele desconhece. Estamos nos alinhando com a sua vontade eterna. Estamos entrando no fluxo daquilo que Ele já planejou desde a eternidade. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo escreve: "Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele." Antes da criação do mundo, antes do início dos tempos, Deus já havia te escolhido, já te amava, já havia planejado sua redenção. Isso não é fatalismo, nem a eliminação da escolha humana.
é a misteriosa intersecção entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina, ambos contidos na mente eterna de Deus. O fato de Deus existir fora do tempo significa que ele nunca é surpreendido, nunca é pego de surpresa, nunca se apressa para consertar algo que deu errado. Ele não é reativo, ele é eternamente proativo, fazendo com que todas as coisas funcionem de acordo com o seu plano perfeito. E eis algo belo: porque Deus criou o tempo, ele pode entrar nele. Foi exatamente isso que ele fez quando Jesus nasceu em Belém. O Deus eterno entrou na linha do tempo da sua criação. O atemporal experimentou minutos e horas. O ancião de dias tornou-se um bebê pequenino. Este é o mistério da encarnação. Deus não deixou de ser eterno quando Jesus nasceu. Ele não se tornou limitado pelo tempo. Em vez disso, acrescentou uma experiência humana à sua natureza divina. Jesus experimentou o tempo interiormente, enquanto permanecia eternamente Deus exteriormente. Quando Jesus disse "Eu sou" aos líderes religiosos, ele estava declarando sua existência eterna, mesmo estando diante deles como um homem no tempo. Ambas as realidades eram verdadeiras simultaneamente. Ele era o Deus eterno e o ser humano temporal. Tempo e eternidade se encontrando em uma só pessoa. Isso deveria nos encher de admiração. O Deus que existe fora do tempo escolheu entrar na sua linha temporal. Ele estava lá quando você nasceu. Ele está presente em cada momento da sua vida agora. E ele estará lá em cada momento do seu futuro, porque ele já experimentou toda a sua vida a partir da sua perspectiva eterna. Você não é um mero ponto esquecido na linha do tempo do universo. Você é uma criança amada, conhecida pelo Deus eterno antes mesmo do início dos tempos. Mas isso levanta outra questão profunda. Se Deus sempre existiu, sem começo nem fim, qual é a natureza de sua existência? Como algo pode existir sem uma causa? Para responder a essa pergunta, precisamos explorar talvez o conceito mais difícil que encontraremos nessa jornada: o mistério da autoexistência. Capítulo 6. O mistério da autoexistência. Tudo o que você já tocou, viu ou experimentou depende de algo mais para existir. Seu telefone depende de eletricidade, metal, chips de silício e engenheiros humanos que o projetaram. A eletricidade depende de usinas elétricas. As usinas elétricas dependem de combustível, água e turbinas. O combustível veio de plantas ancestrais comprimidas no subsolo. As plantas dependiam do Sol. O Sol depende da fusão nuclear. A fusão nuclear depende das leis da física. Siga qualquer cadeia de dependência por tempo suficiente e você, eventualmente, chegará a um impasse. De que dependem as leis da física? O que as mantém em vigor? Por que a gravidade funciona da maneira que funciona? Por que a energia é igual à massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz? Em algum momento, precisa haver algo que não dependa de nada, algo que exista por sua própria natureza, algo que tenha o poder de existir em si mesmo. Os filósofos chamam isso de aceidade, das palavras latinas a si, que significa de si mesmo. Deus possui aceidade. Ele existe de si mesmo, por si mesmo, através de si mesmo. Isso é completamente único. Nada mais no universo possui essa propriedade. Seu cachorro não tem aceidade. Sua casa não tem aceidade. O Sol não tem aceidade. Nem mesmo o universo inteiro tem aceidade, porque o universo teve um começo e depende das leis que o governam. Somente Deus possui aceidade. Somente Deus é autoexistente. Atos capítulo 17, versículo 25 diz: Ele não é servido por mãos humanas,
como se precisasse de alguma coisa. Ao contrário, Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e todas as coisas. Deus não precisa de nada. Ele não tem carências. Ele não é incompleto. Ele não depende de adoração, sacrifícios ou aprovação humana. Ele existe em perfeita plenitude, totalmente autossuficiente. Isso é radicalmente diferente dos deuses da mitologia antiga. Os deuses gregos precisavam de adoradores. Eles se alimentavam de sacrifícios. Ficavam ciumentos e fracos se os humanos parassem de honrá-los. Eles tinham histórias de origem. Zeus nasceu de Cronos, que nasceu de Urano, e assim por diante. Mas o Deus da Bíblia não tem uma história de origem. Ele simplesmente é. No Salmo 50, versículos 10 a 12, Deus diz: "Pois todos os animais da floresta são meus, e o gado em milhares de colinas. Conheço todas as aves dos montes, e os insetos do campo são meus. Se eu tivesse fome, não te diria, porque meu é o mundo e tudo o que nele existe." Deus não precisa do universo. Ele não precisa da nossa adoração. Ele não precisa do nosso amor. Ele é perfeitamente completo, sem nada disso. Então, por que Ele criou? Por que Ele busca um relacionamento conosco? Não porque Ele estivesse sozinho ou carente, mas porque é da sua natureza dar, criar, amar. A criação flui da sua abundância, não da sua necessidade. Ele criou o universo como um transbordamento da sua bondade, como uma fonte que jorra não por necessidade, mas porque está repleta. Essa autoexistência de Deus é o fundamento de tudo. Se Deus dependesse de algo mais, esse algo mais seria maior que Deus. E teríamos que perguntar de onde veio esse algo. Estaríamos presos em uma regressão infinita, uma cadeia interminável de dependências, sem nenhum fundamento último. Mas Deus quebra a corrente. Ele é o alicerce, a base, a realidade última sobre a qual tudo o mais se sustenta. Deixe-me contar sobre uma conversa que tive com um estudante universitário chamado Derek. Ele estudava filosofia e estava incomodado com o conceito da autoexistência de Deus. "Parece uma argumentação tendenciosa", disse Derek. "Você está dizendo que tudo precisa de uma causa, exceto Deus. Isso é arbitrário. Por que eu não posso simplesmente dizer que o universo não precisa de uma causa?" Perguntei a ele. "O universo apresenta sinais de ser autoexistente?" "O que você quer dizer?" "Bem, o universo é eterno? Ele sempre existiu?" "Não", admitiu Derek. "A ciência nos diz que o universo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos. E o universo demonstra sinais de ser necessário? Poderia ter existido de forma diferente da que existe hoje?" Derek refletiu sobre isso. "Acho que sim. As leis da física poderiam ter sido diferentes. As constantes poderiam ter sido calibradas de forma diferente. Teoricamente, o universo poderia ter sido completamente diferente, ou nem sequer ter existido." "Exatamente", eu disse. "O universo é contingente. Depende de condições específicas serem perfeitas. Mas Deus, por definição, não é contingente. Deus é necessário. Ele não poderia não ter existido. Sua existência flui de sua própria natureza." Derek franziu a testa. "Mas como você sabe disso? Como pode afirmar que Deus é necessário?" "Porque se Deus existe, ele deve ser necessário. Um Deus contingente não seria Deus. Um ser que talvez não tenha existido, que depende de condições favoráveis, que surgiu em algum momento, não seria a realidade última. Teria que haver algo maior que trouxesse esse ser à existência." "Então você está definindo Deus como necessário e usando essa definição para provar que ele existe?" "Não", expliquei. "Estou dizendo que, se existe uma realidade última,
e algo claramente existe porque a própria existência é real, então essa realidade última deve ser necessária, deve ser autoexistente. Caso contrário, não é última. E chamamos essa realidade última, necessária e autoexistente de Deus. Derek refletiu sobre isso por um tempo. Então disse: mas ainda não entendo como algo pode simplesmente existir sem uma causa. Nem eu, admiti. Não completamente. Nossas mentes não conseguem compreender totalmente a autoexistência porque nunca a experimentamos. Tudo em nossa experiência é causado. Mas só porque não conseguimos entendê-la completamente, não significa que não seja verdade. Também não conseguimos entender completamente a mecânica quântica, mas sabemos que ela é verdadeira por causa das evidências. Quais são as evidências da autoexistência de Deus? A existência do universo, eu disse simplesmente. O universo claramente existe, mas claramente não é autoexistente. Portanto, algo autoexistente deve tê-lo trazido à existência. Esse algo é Deus. Derek acabou se tornando um crente. Não porque eu o convenci com argumentos, mas porque a verdade da autoexistência de Deus se tornou real para ele por meio da experiência. Ele encontrou o Deus vivo na oração, nas Escrituras, no sussurro silencioso do Espírito Santo. E essa é a beleza desse mistério. Não precisamos compreender plenamente a autoexistência de Deus para experimentá-la. Não precisamos compreender a eternidade para repousar nos braços eternos. A autoexistência de Deus significa que Ele é absolutamente confiável. Ele não deixará de existir. Ele não ficará sem poder. Ele não mudará sua natureza. Ele não se tornará algo diferente amanhã do que é hoje. Hebreus capítulo 13, versículo 8 declara: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esta é a rocha fundamental. Este é o alicerce sólido. Tudo mais no universo se transforma, muda e se deteriora. Mas Deus permanece, constante, fiel, eternamente Ele mesmo. E aqui está a parte incrível. Esse Deus autoexistente escolheu se revelar. Ele não precisava. Poderia ter permanecido oculto em eterno mistério. Mas Ele falou. Ele agiu. Ele entrou em relacionamento com a sua criação. E a principal forma pela qual Ele se revelou foi através da palavra. Não palavras escritas em uma página, embora estas sejam importantes, mas a palavra viva, a palavra eterna que estava com Deus e era Deus desde antes do princípio. Vamos explorar esse mistério a seguir. Capítulo 7. A palavra que criou os mundos. No princípio era o Verbo. Estas são as palavras iniciais do Evangelho de João e estão entre as palavras mais profundas já escritas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João está nos contando algo incrível. Antes da criação, antes do tempo, antes de qualquer coisa existir, havia o Verbo. E o Verbo era Deus. Mas o Verbo também estava com Deus. À primeira vista, isso parece uma contradição. Como pode a palavra ser Deus e estar com Deus ao mesmo tempo? Este é o mistério da Trindade. Deus é um só ser que existe em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Verbo é o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Ele compartilha exatamente a mesma natureza divina do Pai, mas é uma pessoa distinta. Desde toda a eternidade, o Filho existe. Não como um ser criado, mas como o próprio Deus. Ele nunca teve um começo. Ele nunca veio à existência. Ele sempre foi. Esta palavra eterna é o meio pelo qual Deus cria. Quando Deus quis trazer o universo à existência, Ele falou: haja luz, e houve luz. Sua palavra foi proferida com poder criativo, e aquilo que Ele falou veio à existência.
Mas a palavra não é apenas um som ou uma vibração. A palavra é uma pessoa. O Filho eterno de Deus. E quando Deus criou a criação com a sua palavra, foi por meio do Filho. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17, diz: O Filho é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O Filho é anterior a todas as coisas. Ele existia antes do universo, e tudo foi criado por meio dele. As galáxias, as estrelas, os planetas, os oceanos, as montanhas, os animais, você, eu, tudo deve sua existência à palavra eterna. Mas eis o que é verdadeiramente surpreendente. Esta palavra eterna, que sempre existiu com o Pai, que criou todas as coisas, escolheu entrar em sua própria criação. João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. O eterno se tornou temporal. O infinito se tornou finito. Deus se fez homem. Esta é a encarnação e é o milagre central do cristianismo. Jesus Cristo é o Verbo eterno que assumiu a natureza humana. Ele não deixou de ser Deus. Ele acrescentou à humanidade a sua divindade. Ele se tornou plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa. Pense no significado disso. Quando Jesus nasceu em Belém, o bebê deitado na manjedoura era a mesma palavra que criou as estrelas com a sua palavra. A criança aprendendo a andar em Nazaré era a mesma palavra que mantém todas as coisas unidas. O carpinteiro trabalhando com madeira e pregos era a mesma palavra por meio de quem todas as coisas foram feitas. Quando Jesus estava na margem do mar da Galileia e disse: Paz, acalma-te. E a tempestade imediatamente cessou. Ele estava demonstrando sua autoridade como Criador. O vento e as ondas o obedeciam porque foram criados por ele. Quando Jesus tocou num leproso e o curou instantaneamente, ele estava demonstrando o seu poder sobre o mundo físico que ele criou. Quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, ele estava provando sua autoridade sobre a vida e a morte, porque ele é a fonte de toda a vida. E quando Jesus estava pendurado na cruz, morrendo pelos pecados da humanidade, o Verbo eterno estava experimentando a morte. Não em sua natureza divina, que não pode morrer, mas em sua natureza humana. O Criador estava morrendo para redimir sua criação. Isso é quase incompreensível. O Deus autoexistente, que nada precisa, escolheu sofrer e morrer por criaturas que se rebelaram contra ele. O Verbo eterno escolheu experimentar o tempo, a dor, a rejeição e a morte. Por quê? Amor. Amor puro, que se doa. O próprio Jesus disse em João capítulo 3, versículo 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra eterna nos oferece a vida eterna. Ela nos convida a participar de sua eternidade, a estar com ele para sempre, a conhecê-lo e sermos conhecidos por ele. Isso muda a pergunta inicial. Em vez de perguntarmos de onde veio Deus, deveríamos perguntar: por que Deus veio até nós? Ele veio porque nos ama. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Ele veio para nos trazer de volta para si. E o convite continua aberto. A palavra eterna ainda fala. Ele ainda chama as pessoas para virem a Ele, para crerem nele, para receberem a vida eterna.
Mas antes de explorarmos esse convite a fundo, há algo mais que precisamos entender. Ao longo da história, pessoas de diferentes culturas e épocas têm se debatido com o conceito de eternidade. O que as civilizações antigas sabiam sobre Deus? Como elas compreendiam o eterno? As respostas podem te surpreender. Capítulo 8. O que as civilizações antigas sabiam sobre a eternidade? Muito antes da ciência moderna, muito antes dos telescópios e da matemática, os povos antigos olhavam para as estrelas e se maravilhavam com a eternidade. Os antigos egípcios acreditavam em uma vida eterna após a morte. Construíram pirâmides imponentes como túmulos para seus faraós, enchendo-as de tesouros e suprimentos para a jornada ao outro mundo. Mumificavam os corpos para preservá-los pela eternidade. Acreditavam que a alma era eterna, continuando a existir além da morte. Mas eis o que é interessante. Os deuses egípcios não eram eternos da mesma forma que a Bíblia descreve Deus. Ra, seu deus Sol, nasceu. Ele teve um começo. Viajava pelo céu todos os dias em um barco. Envelhecia e enfraquecia à noite. Ele fazia parte do ciclo do tempo, não estava acima dele. Os antigos gregos debateram questões semelhantes. Platão, um de seus maiores filósofos, argumentou a favor da existência de formas ou ideias eternas. Ele acreditava que o conceito perfeito de algo, como justiça ou beleza, existia eternamente em um reino além do mundo físico. Platão estava abordando algo verdadeiro. Existe um reino eterno além do físico, mas ele não compreendeu que esse reino não era uma coleção de ideias abstratas. Era uma pessoa, o Deus eterno. Aristóteles, discípulo de Platão, adotou uma abordagem diferente. Ele argumentou em favor de um motor imóvel, um ser que causava todo o movimento e mudança no universo sem ser movido ou alterado. Esse motor imóvel, dizia Aristóteles, devia ser pensamento eterno, perfeito e puro. Mais uma vez, Aristóteles estava tangenciando a verdade. O Deus da Bíblia é, de fato, o motor imóvel, a causa incausada. Mas o Deus de Aristóteles era impessoal, não estava envolvido com a criação, não se importava com os seres humanos. O Deus bíblico é intimamente pessoal, profundamente envolvido e apaixonadamente carinhoso. Na Índia antiga, os filósofos hindus desenvolveram o conceito de Brahman, a realidade última, a verdade eterna e imutável por trás de todos os fenômenos mutáveis. Eles acreditavam que o tempo era cíclico, repetindo-se incessantemente em ciclos massivos, chamados kalpas, cada um com duração de bilhões de anos. Em alguns pontos, isso estava correto. Existe uma realidade última. Há algo eterno por trás da constante mudança do mundo físico. Mas o hinduísmo ignorou a natureza pessoal de Deus e a linearidade da história, que vai da criação à consumação, segundo o plano divino. Mesmo na China antiga, o conceito do Tao, o caminho ou princípio eterno que subjaz a toda a realidade, apontava para algo além do universo físico. A abertura do Tao Te Ching diz: o Tao que pode ser dito não é o Tao eterno. O nome que pode ser nomeado não é o nome eterno. Há sabedoria nisso. Deus está além da nossa compreensão completa. Não podemos capturá-lo totalmente em palavras ou nomes. Mas, diferentemente do Tao impessoal, o Deus bíblico se revelou. Ele nos deu o seu nome. Eu sou. Ele falou por meio de profetas e apóstolos. Ele se fez carne em Jesus Cristo. O que é notável é que todas essas culturas antigas, separadas por milhares de quilômetros e desenvolvendo-se independentemente, chegaram a conclusões semelhantes. Algo eterno existe além do mundo físico. Essa realidade eterna
é o fundamento de tudo o mais. O eterno é imutável, enquanto o mundo físico muda. O tempo e a eternidade são fundamentalmente diferentes. Todos eles buscavam a mesma verdade, a verdade que Deus escreveu no coração de cada ser humano. Romanos, capítulo 1, versículo 19, diz: O que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus se revelou através da criação e da consciência humana. Toda cultura possui alguma consciência do eterno, ainda que distorcida ou incompleta. Mas é aqui que a Bíblia se torna única. Enquanto outras religiões e filosofias lutavam para compreender a eternidade, o Deus da Bíblia se revelou diretamente. Ele não nos deixou na dúvida. Ele falou por meio de profetas. Ele inspirou as Escrituras. E, por fim, ele veio até nós pessoalmente como Jesus Cristo. Os antigos israelitas, por meio da revelação direta de Deus, compreenderam algo que os maiores filósofos gregos só conseguiram vislumbrar parcialmente. Eles sabiam que o Deus eterno não era distante nem impessoal. Ele estava intimamente envolvido com o seu povo. Quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, quando conduziu Israel pelo deserto como uma coluna de nuvem e fogo, quando habitou no tabernáculo e mais tarde no templo, ele estava demonstrando que o Deus eterno escolhe estar presente com o seu povo. Essa é a beleza da fé bíblica. Não precisamos alcançar a iluminação, nem realizar rituais intermináveis para talvez, possivelmente, com sorte, nos conectar com o eterno. O Deus eterno veio até nós. Ele nos buscou. Ele se revelou. E a revelação mais clara veio por meio de Jesus. Nele, vemos exatamente como é o Deus eterno, seu caráter, suas prioridades, seu amor. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 3, diz: No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A representação exata. Se você quer saber como é o Deus eterno, autoexistente e todo-poderoso, olhe para Jesus. Observe como ele trata as pessoas. Ouça suas palavras. Veja sua compaixão pelos que sofrem, sua paciência com os que duvidam, seu perdão aos pecadores. O Deus eterno é como Jesus. Sempre foi, sempre será. Isso nos leva a um ponto crucial em nossa jornada. Exploramos a natureza da eternidade de Deus. Refletimos sobre o mistério da autoexistência. Vimos como o Verbo eterno se fez carne. Mas o que tudo isso significa para você e para mim? Como nós, criaturas finitas, nos relacionamos com o Deus infinito? É isso que precisamos explorar a seguir. A ponte entre o finito e o infinito, entre a criatura e o Criador, entre o tempo e a eternidade. Capítulo 9. A ponte entre o finito e o infinito. Existe um abismo vasto, aparentemente intransponível, entre nós e Deus. Somos finitos, Ele é infinito. Somos temporais, Ele é eterno. Somos limitados, Ele é ilimitado. Somos dependentes, Ele é autoexistente. Como os dois podem se encontrar? Como uma criatura presa ao tempo pode se relacionar com o Criador que existe fora do tempo? Essa questão perturbava Jó, aquele homem da antiguidade que sofreu terrivelmente e clamou para compreender os caminhos de Deus. No capítulo 9 de Jó, versículos 32 e 33, Jó diz: Ele não é um mero mortal como eu, para que eu possa respondê-lo, para que possamos nos confrontar em juízo. Oxalá haja alguém que possa mediar entre nós, alguém que nos aproxime.
Jó ansiava por um mediador, alguém que pudesse se interpor entre a humanidade finita e o Deus infinito, alguém que pudesse preencher essa lacuna. Milhares de anos depois de Jó ter proferido essas palavras, o mediador chegou. Jesus Cristo, plenamente Deus e plenamente homem, é a ponte. Ele é o único que pode unir o finito e o infinito, porque ele é ambos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Pense na beleza disso. Jesus é o Verbo eterno, existindo desde antes do início dos tempos. Mas ele também é um homem, nascido em Belém, que experimentou fome, sede, cansaço e dor. Ele sabe o que é ser divino e sabe o que é ser humano. Quando você ora a Deus por meio de Jesus, você não está tentando alcançar alguém a uma distância impossível. Você está falando com alguém que entende os dois lados, alguém que conhece perfeitamente o coração de Deus porque Ele é Deus, e que conhece perfeitamente as suas lutas porque Ele se fez homem. Por isso Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não está sendo exclusivo por exclusividade. Ele está declarando uma realidade. Ele é a única ponte porque é o único que pode ser. Nenhum profeta, nenhum guru, nenhum líder religioso pode transpor o abismo entre o finito e o infinito, porque todos são finitos. Todos são seres criados. Somente Jesus, o Verbo eterno que se fez carne, pode nos conduzir ao Pai eterno. Mas essa ponte é mais do que apenas uma conexão intelectual. O abismo entre nós e Deus não é apenas natural, é também uma questão de pecado. Todos nós nos rebelamos contra Deus. Todos nós escolhemos nosso próprio caminho em vez do caminho dele. Todos nós ficamos aquém do seu padrão perfeito. E esse pecado cria uma barreira entre nós e o Deus Santo e Eterno. Isaías, capítulo 59, versículo 2 diz: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado separa, rompe o relacionamento, cria distância entre a criatura e o Criador. E aqui está o problema. Não podemos resolver isso sozinhos. Não somos bons o suficiente para superar essa lacuna. Não conseguimos realizar rituais religiosos suficientes ou seguir regras suficientes para nos tornarmos aceitáveis a um Deus perfeito. A distância é muito grande, a dívida é muito alta, a separação é muito completa. Precisamos de um Salvador. Precisamos de alguém que pague a dívida que temos. Precisamos de alguém que suporte o castigo que merecemos. Precisamos de alguém que nos reconcilie com Deus. E foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. O Verbo eterno, que jamais pecou, tomou sobre si os nossos pecados. Ele carregou o castigo que merecíamos. Ele morreu em nosso lugar. Ele preencheu a lacuna não apenas com a sua presença, mas também com o seu sacrifício. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esta é a troca. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Recebemos a sua justiça. Ele carregou o nosso castigo. Recebemos o seu perdão. Ele experimentou a morte. Recebemos a vida eterna. A ponte está completa. O caminho está aberto. O Deus eterno preparou uma senda para que os seres humanos finitos retornem ao lar. Deixe-me falar sobre Sara. Ela era uma empresária de sucesso na casa dos 40, realizada e respeitada. Mas por dentro, sentia um vazio. Ela havia tentado de tudo para preencher esse vazio: ascensão na carreira, relacionamentos,
viagens, hobbies, nada a satisfez. Certa noite, sozinha em seu apartamento, ela sentiu o peso daquele abismo entre o finito e o infinito. Ela pressentia que havia algo mais, alguém mais, mas ele parecia impossivelmente distante. Em desespero, ela orou. Não foi uma oração eloquente, apenas sincera. Deus, se o Senhor existe, eu preciso do Senhor. Não consigo chegar até o Senhor sozinha. Por favor, me ajude. E naquele instante, algo mudou. Não externamente. Ela não teve uma visão, nem ouviu uma voz. Mas internamente, sentiu uma presença, uma paz. A sensação de ser conhecida e amada por alguém muito maior do que ela mesma. Mais tarde, ela entenderia o que havia acontecido. Jesus, a ponte, a havia conectado ao Pai. A lacuna que ela sentia era real, mas já havia sido transposta 2000 anos antes, numa cruz nos arredores de Jerusalém. Ela só precisava atravessar a ponte. Confiar em Jesus. Acreditar que Ele realmente pagou o preço pelos seus pecados e abriu o caminho para que ela conhecesse o Deus eterno. E quando isso aconteceu, tudo mudou. Não as suas circunstâncias, não os seus problemas, mas o seu coração. Ela encontrou a paz que tanto procurava. A paz que vem da reconciliação com o Deus eterno. É isso que o Evangelho oferece. Não apenas informações sobre Deus, mas um relacionamento com Deus. Não apenas conhecimento da eternidade, mas participação na eternidade. Jesus oferece a vida eterna. E a vida eterna não significa apenas viver para sempre. Significa conhecer a Deus, ter um relacionamento com Ele, participar de sua natureza eterna. João, capítulo 17, versículo 3, registra Jesus orando. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus, ser conhecido por Ele. Esta é a vida eterna. É para isso que fomos criados. É o que o coração finito anseia, uma conexão com o infinito. E está disponível, agora mesmo, para qualquer pessoa que vier a Jesus. A ponte está lá. O convite está feito. O Deus eterno está chamando você para voltar para casa. Mas como isso se traduz na prática? Como você responde a esse convite? O que significa atravessar a ponte e entrar na vida eterna? É aqui que concluímos nossa jornada, com o convite da própria eternidade. Capítulo 10. O convite da eternidade. Percorremos um longo caminho juntos nesta jornada. Exploramos a questão de onde veio Deus e descobrimos que Deus não tem origem. Ele é eterno, autoexistente, o grande Eu Sou. Vimos como Deus existe fora do tempo, como Ele se revelou como o Verbo feito carne, como as civilizações antigas compreenderam a verdade que Ele escreveu em cada coração. Temos refletido sobre o mistério da eternidade e o abismo entre o finito e o infinito. E agora chegamos à parte mais importante. Não apenas saber sobre Deus, mas conhecer a Deus. Não apenas entender a eternidade, mas entrar na vida eterna. O convite foi feito. O Deus eterno está chamando você para vir a Ele. Como você reage? É mais simples do que você imagina. A Bíblia deixa isso claro. Você se aproxima de Deus pela fé em Jesus Cristo. Você reconhece que pecou, que não atingiu o padrão perfeito de Deus, que precisa de um Salvador. Você crê que Jesus é esse Salvador, que Ele morreu na cruz para pagar pelos seus pecados, que Ele ressuscitou dos mortos, vencendo a morte, que Ele lhe oferece perdão e vida eterna como um presente gratuito. E você recebe esse presente. Você deposita sua confiança em Jesus. Você entrega sua vida a Ele. Você escolhe segui-lo. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, diz: Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Não é complicado. Você não precisa merecer. Você não precisa ser bom o suficiente. Você só precisa vir a Jesus com fé. E quando você faz isso, tudo muda. O Deus eterno se torna seu Pai. O Criador infinito se torna intimamente próximo. A distância é superada. O relacionamento é restaurado. Você se torna filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Um filho do Deus eterno. Pense no que isso significa. O Deus que sempre existiu, que criou o universo, que mantém todas as coisas unidas, chama você de seu filho. Você não é apenas perdoado, você é adotado, você é acolhido pela família. Você recebe uma herança que jamais perecerá, se deteriorará ou perderá o seu brilho. E você recebe um propósito, uma razão para existir. Você é chamado a conhecer a Deus e a fazê-lo conhecido, a amar os outros como você foi amado, a viver como um representante do reino eterno neste mundo passageiro. A pergunta, de onde veio Deus, nos trouxe até aqui. Deus não tem começo, mas a sua nova vida nele tem um começo. Ela começa no momento em que você confia em Jesus. Talvez esse momento seja agora. Talvez, enquanto você ouvia esta mensagem, o Espírito Santo estivesse agindo em seu coração. Talvez você sinta o chamado para voltar para casa, para o Pai. Se for esse o caso, não espere, não adie. O Deus eterno está convidando você para a vida eterna, agora mesmo. Você pode orar de forma simples e sincera. Diga a Deus que você crê em Jesus. Peça a Ele que perdoe seus pecados. Entregue sua vida a Ele. Receba o dom da vida eterna. Se você está tomando essa decisão agora, permita-me orar com você. Pai Deus, venho a Ti em nome de Jesus. Reconheço que sou um pecador que precisa de um Salvador. Creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. Recebo-o como meu Senhor e Salvador. Perdoa-me, transforma-me, faz-me teu filho, dá-me a vida eterna. Confio em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, seja bem-vindo à família de Deus. Você atravessou a ponte. Você passou da morte para a vida, da conexão finita para a infinita, do temporário para o eterno. A jornada não termina aqui. De muitas maneiras, ela está apenas começando. Você crescerá em seu relacionamento com Deus. Aprenderá mais sobre Ele. Experimentará sua presença e poder. Enfrentará desafios e vitórias. Viverá como um cidadão da eternidade, enquanto ainda reside no tempo. Mas você nunca caminhará sozinho. O Deus eterno que sempre existiu, que te criou, que morreu por você, que te chamou, estará com você a cada passo do caminho. Ele estava lá antes do início dos tempos. Ele estará lá quando os tempos acabarem. E Ele está com você agora, neste momento. O Deus que não tem princípio te deu um novo começo. O Deus que não tem fim te deu uma vida que jamais terá fim. O eterno Eu Sou te fez seu. E essa, meu amigo, é a verdade mais incrível de toda a existência. Descanse nessa verdade esta noite. Deixe-a penetrar profundamente em seu coração. O Deus eterno te ama. Ele te escolheu. Ele te chamou. E nada, absolutamente nada pode te separar do seu amor. Como Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. O amor do Deus eterno é seu, para sempre, sem fim, de eternidade a eternidade. Durma bem esta noite nos braços da eternidade. Descanse no Deus que nunca dorme, nunca cochila, nunca muda, nunca falha. Ele é o Eu Sou, e você é o seu Filho amado, agora e para sempre. Amém.